o que traz a direção aqui do esporte, não é, para falar um pouco a respeito dos últimos acontecimentos e sobre um posicionamento do clube, referente aos últimos fatos com relação à antecipação desse jogo aqui contra o Ibis, que foi realizado hoje. Em primeiro lugar, a gente queria dizer, não é, que todo o campeonato não existe uma tabela prévia, não é, sobretudo quando você disputa mais de uma competição. E essa tabela prévia, não é, ela tem a definição de todas as datas e todos os jogos. É lógico que quando você disputa mais de uma competição, não é, é natural que hajam alterações nessa tabela. Entretanto, alterações que venham com antecedência, não é, que venham com encaixe dentro de uma programação que qualquer elenco que tem um mínimo de planejamento precisa. Não é? Então a gente precisa esclarecer alguns fatos. Primeiro, o adiamento do jogo contra o Ibis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano não se deu por vontade do esporte, nem por solicitação do esporte. Se deu por falta de campo para jogar. Não é? O campo da Ilha do Retiro não oferecia condições, não é? Em virtude de erros que foram aqui cometidos, não é, no tratamento por parte da empresa que fazia o tratamento da grama, tanto que esse contrato não foi renovado. Segundo, nós tentamos a Arena Pernambuco, fomos à Arena Pernambuco, inclusive com toda a comissão técnica, exceto o treinador Anderson Moreira, os demais membros da comissão técnica, o engenheiro do clube, fomos à Arena Pernambuco, e na época, inclusive, fato noticiado, porque foi acompanhado pelo secretário, não é, de Turismo e Esporte do governo do estado de Pernambuco, que ele, inclusive, divulgou nas redes sociais que o estádio não tinha condições de receber o jogo. Procuramos o estádio do Náutico, onde naquele momento foi colocada a dificuldade do Náutico, como se tratava de um adversário, isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Solicitamos ao Santa Cruz o estádio para jogar aquele jogo no Arruda, e foi colocado pelo presidente do Santa Cruz que cederia sem problema. Entretanto, o Santa Cruz estava disputando a primeira fase, a primeira rodada da pré-Copa do Nordeste, e se passasse, não é, o jogo já estava marcado para o estádio do Arruda. Então, e o que terminou acontecendo, o Santa Cruz passou e, portanto, não havia condições de ter esse jogo. Então, terminou esse jogo sendo adiado. Não é? Fato que não foi da vontade do esporte. O esporte estava pronto, muito embora, é bom relatar, era o único clube de Pernambuco que seria prejudicado pela janela de transferência, não é, porque a Federação Pernambucana de Futebol começou o campeonato com uma semana de antecedência do calendário nacional, e a janela do futebol brasileiro só abria no dia 10. Hoje vocês sabem que existe uma janela de transferência, não é? Então nenhum dos jogadores contratados podiam estrear. E não foi por isso que o Sport não jogou, porque, como eu volto a dizer, o Sport não solicitou adiamento da partida. O Sport mostrou, e a diretoria de competições da Federação Pernambucana estava acompanhando e monitorando essa situação. Daí que esse jogo foi adiado. E quando foi adiado já com a data definida, 19 de março. O IMT está publicado há muito tempo, não é, colocando esse jogo no dia 19 de março. Então, todo o planejamento do esporte, qualquer time profissional que tem um mínimo de planejamento, o planejamento não é só feito em montagem do elenco, o planejamento é feito, não é, para você disputar uma competição, o planejamento é feito para você disputar uma partida, não é? Então, a gente tem reuniões semanais, comissão técnica, o departamento de fisiologia, de fisioterapia, o departamento médico, não é, onde ajustam a programação da semana, inclusive para saber quem é o jogador que está disponível para aquele jogo, quem é aquele jogador que não tem condições de disputar aquela partida por questões físicas, não é? Então é feito todo o planejamento de horário de treino, que tipo de treino vai fazer, que tipo de avaliação física vai ser feita, não é? Então, quando a gente reclama de prazo de antecipação, é porque ele quebra, não é, todo o planejamento que é feito, que o clube faz, não é? E aí, o que é que a gente teve? A antecipação desse jogo que estava marcado para o dia 19, e aí sem nenhuma justificativa plausível. Aquilo que eu disse no início, quando você disputa mais de uma competição ao mesmo tempo, é natural que hajam alterações na tabela, não é? Mas não foi o caso. Não foi o caso de se antecipar essa partida, não estava espremendo o jogo de ninguém, não estava contrariando ninguém, não estava ferindo nada do regulamento, não é? Não havia necessidade, não é, de ter sido antecipado esse jogo. Não tem nenhuma justificativa, não é, que se apresente para a antecipação dessa partida. Daí as declarações feitas por mim no dia do jogo Sport e Caruaru City, agora na Arena, e por nosso treinador Anderson, que em momento nenhum perdeu a serenidade, perdeu a educação, não é? Ou falou algo que era inverídico, não é? Ou falou algo que venha menosprezar o Campeonato Pernambucano. A maior prova, não é, que o Sport tem todo o respeito, não é, à organizadora da competição e ao campeonato, é que nós não poupamos jogadores. Não é? Nenhum jogo teve jogador poupado. Quem não veio jogar é porque não tinha condições de jogo.
não é, apresentava algum risco de lesão, não é, alguma coisa que podia agravar durante a disputa do campeonato. Então, nós temos tanto respeito, estamos brigando pelo título, queremos dar esse título à nossa torcida, não é, nossa torcida merece esse título, por isso que o Sport em nenhum momento poupou o time. O jogo foi antecipado, não é, temos um jogo importante, um clássico sábado contra o Náutico pela Copa do Nordeste, e viemos para cá hoje com o time titular. Não é, com esse jogo antecipado. Mostra o respeito, a consideração, não é, e o zelo que o Sport tem pelo campeonato. Não é, e o respeito por todo mundo. E em nenhum momento faltou respeito. O Sport Clube do Recife acha completamente descabidas as declarações feitas pelo presidente da federação, desproporcionais, não é, onde nós fizemos uma crítica justa e o direito do clube de criticar, não é, a organização da tabela, a antecipação de um jogo. Nós estamos no nosso direito, até porque esse jogo foi antecipado sem nenhuma, como eu volto a dizer, sem nenhuma justificativa. Então era justo, não é? E essa crítica, e nós reiteramos essa crítica, reiteramos o total apoio, não é, ao que foi dito pela diretoria do clube e que foi dito pelo treinador do clube. Não é? Então nós reiteramos isso e achamos totalmente desproporcional, infelizmente, a reação tida pelo presidente da Federação Pernambucana, do qual a gente tem o maior respeito, eu tenho uma relação pessoal com ele, sempre que nós precisamos dele junto à CBF, ele sempre nos ajudou. E por isso causou estranheza a declaração, a rispidez, a forma deselegante como foi colocada por parte do presidente da entidade que organiza o futebol, rebatendo o posicionamento do Sport Clube do Recife. Então, como eu volto a dizer, a gente tem total respeito à competição, a maior prova é essa, nós viemos para o jogo, vencemos o jogo, jogamos com o time titular, não poupamos jogadores, descemos para o vestiário, e aí depois vai entrar na questão do futebol, que é com o treinador, mas vocês viram, nós descemos para o vestiário, ganhando a partida, o Ibis com um jogador a menos, e não tivemos nenhuma mexida no intervalo, não poupamos nenhum jogador. Isso mostra a vontade de ganhar a competição que a gente tem, o respeito que a gente tem. Eu já vi time aqui escalando time reserva, poupando time, e o Sport não poupou ainda nenhum jogador. Talvez chegue um momento de poupar, quando matematicamente talvez o Sport venha a ter uma classificação antecipada, alguma coisa desse tipo. Pode ser, pode ser. Então, gente, eu queria prestar esses esclarecimentos a vocês. A gente vinha sendo cobrado por um posicionamento do clube, esse é o posicionamento do clube, reiterando o respeito ao campeonato, reiterando o respeito à entidade Federação Pernambucana de Futebol, reiterando o respeito às pessoas que fazem a Federação Pernambucana de Futebol, mas dizendo claramente que o Sport não se sentiu em nenhum momento que passou dos limites na reclamação por uma antecipação de partida. Em momento nenhum o Sport achou que passou dos limites e, ao contrário do que aconteceu, na nossa opinião, com o presidente da federação, que ele passou dos limites quando ele vai adjetivando as pessoas e ameaçando as pessoas. Isso não é uma posição que a gente esperava ter tido do presidente, e reiterando a nossa admiração e respeito por ele. Mas era isso que a gente tinha a dizer com relação a isso. Eu vou deixar vocês agora à vontade com o professor Anderson com relação a o que foi a partida de hoje e a sequência do campeonato. Obrigado pela atenção de vocês. Anderson, boa noite. Boa noite. Vamos falar sobre esse jogo, mais uma partida onde o Sport passou por cima, foi avassalador. Eu queria saber de você... onde o Sport pode chegar? Qual caminho você acha que o Sport pode chegar na temporada? E os pontos ainda a melhorar, mesmo diante de uma fase muito boa, quase 40 gols marcados na temporada. Obrigado. Como eu falo sempre, a gente tem muita coisa ainda, muito detalhe, que a gente... Eu sou muito exigente às vezes, assim, até com os atletas, e entendo muito bem isso, assim, às vezes na beirada do campo você quer que a coisa flua ainda melhor, mas o que eu tenho colocado para eles, assim, cara, eles têm feito boas partidas, é um time que tem uma vocação ofensiva, assim, entendeu? Assim, mesmo em qualquer outra situação, mesmo na derrota para o Ceará, nosso time criou muitas situações, foi melhor nesse jogo, especificamente. Então a gente está trabalhando, ajustando. Como eu falei anteriormente, tem muito detalhe para poder ser ajustado,
mas assim, como ideia de jogo, eu acho que os atletas têm dado uma demonstração muito positiva do entendimento daquilo que a gente quer. Mas como falei anteriormente, tem muita coisa pela frente, não tem nada conquistado, não tem nada definido. A gente precisa continuar trabalhando, desenvolvendo à medida que a gente tiver possibilidade. Ederson, ainda em cima dessa pergunta do Paulo, muito se fala na questão de desempenho e resultado. Né? Do tipo, venceu, mas não convenceu. Aquela coisa, não jogou bem, mas obteve a vitória. O que é diferente do caso do esporte. Eu queria entender essa tua linha de raciocínio. Você acha que, nesse momento, o esporte encontrou o melhor desempenho, por isso consegue obter os melhores resultados? Assim, o objetivo de qualquer treinador é aliar as duas coisas, né? Desempenho e resultado. Nem sempre as duas coisas caminham juntas, né? Eu já tive um momento assim, do time desempenhar muitíssimo bem, finalizar muitas vezes, criar várias situações e a gente sair derrotado. Como já aconteceu o contrário, a gente não está jogando tão bem, mas consegue ganhar, consegue vencer. Mas tenham certeza que o objetivo de qualquer treinador é aliar esses dois caminhos. E eu acho que é o ponto ideal, é aquilo que a torcida quer. É ver um time desempenhando bem e conquistando os resultados. Então, é claro que se você tem um bom desempenho, você está muito mais perto de conquistar as vitórias. Isso é evidente. Às vezes você está ganhando uma sequência de bons resultados, mas o desempenho não tá tão satisfatório e daqui a pouco a coisa pode virar, né? Então, quando você tem mais consistência daquilo que você executa, da performance, com certeza você está mais próximo de conquistar os resultados. Eu acho que a gente está conseguindo, nesse momento, aliar as duas coisas. A gente tem jogado bem, tem jogado com seriedade, com respeito, mesmo quando a gente pega qualquer adversário, o adversário às vezes que tem um jogador a menos, a gente não joga para o gasto, a gente joga para poder vencer os jogos, a gente não tem nenhum jogador fazendo graça, nenhum jogador menosprezando, muito pelo contrário, o respeito que a gente tem pelo adversário é sempre fazer o nosso melhor. E é assim que a gente tem cobrado diariamente dos atletas. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta específica de um atleta, especificamente para você. Inclusive, já foi até tema de coletivo aqui, que é o Luciano Juba, né? Que é, na minha opinião, um dos destaques do esporte nessa temporada, é artilheiro do time na competição, jogador que mais fez assistências, né, nesse time do esporte. Numa iminência de talvez o esporte negociar um jogador, até porque a partir de hoje, ele, como tem contrato vencendo já no mês de agosto, ele já poderia negociar com qualquer outro clube. E aí, partindo do ponto do treinador, você já tem alguma novidade sobre a situação do Luciano Juba? É um atleta que você vai poder contar com ele no restante da temporada, ou há algum perigo de você não ter mais o destaque do esporte na sequência dos jogos? Gente, é claro que tem o perigo, tem um contrato até, acho que é final de agosto. 31 de agosto. Ele não renovou o contrato, é um direito dele, né? Apesar que, particularmente, né, se eu pudesse dar um conselho para ele, eu já falei com ele anteriormente, não falei ultimamente até para poder não atrapalhar, mas eu acho que seria muito interessante para ele terminar a temporada aqui, até porque a forma com que a gente joga favorece muito o jogo dele também. Porque o Juba não é nem um extremo, não é um nato, né? Não é um extremo nato, não é um lateral nato, não é um meia nato. E a gente joga com ele numa função que ele está executando todas essas funções ao mesmo tempo. Então eu acho que o sistema favorece muito ele, até quando eu cheguei aqui eu percebi um pouquinho das características dele, daquilo que ele fazia, e achei que a gente poderia jogar dessa forma. E ele tem um entendimento muito bom, né? Então, um jogador que está vivendo um grande momento. E é claro que se for para outro lugar, se eles não tiverem a compreensão de como é o Juba, talvez ele tenha até mais dificuldade para poder desempenhar aquilo que ele está desempenhando. Então, eu acho que o sistema favorece muito ele também, as características dele, além de ser um jogador extremamente competitivo. E a ideia que a gente tem é utilizá-lo até se não renovar, até o último dia, entendeu? Ele é jogador do esporte, tem que cumprir o contrato. É um menino que não demonstra em momento algum assim, nenhum tipo de má vontade, de não correr, não disputar. Muito pelo contrário, você vê dando pique até a última gota. Então ele está muito dentro do processo, mas claro que
não é só ele, tem os empresários, os representantes, cada um tem suas ideias. Acho que o esporte está fazendo tudo o que é possível, né, Jorge? Fez propostas muito importantes para ele, valorizando ele nesse momento, valorizando tudo aquilo que ele tem desempenhado, e a gente fica na expectativa de, quem sabe, ele possa pensar nessa possibilidade de pelo menos terminar a temporada, que é o que a gente gostaria, é o que seria muito interessante para todos. Mas, é claro que se por um acaso ele sair, a gente está atento ao mercado, está atento dentro do clube, aqueles jogadores que podem fazer essa função. A gente pode perder por um lado, tentar ganhar, né, com outras características. A gente não, como eu falei, a gente não pode ficar lamentando muito as saídas, porque são normais. São coisas que acontecem com um grande clube, assim como alguns podem sair, alguns podem chegar. A gente está nesse momento, a gente também não está com a porta fechada. A gente está atento ao mercado. O esporte hoje tem um departamento de mercado, o Jorge, que está muito à frente disso também, está sempre ligado em qualquer possibilidade, e a gente vai ao mercado se achar que tem algum atleta que possa nos interessar e possa agregar a esse grupo. Anderson, boa noite. Boa noite a todos. Está aberto, né? Anderson, a opinião pessoal minha é que um dos melhores jogos do futebol pernambucano esse ano foi aquele Náutico 2, Sport 2 até aqui. Várias nuances, duas boas equipes. O Náutico hoje acabou de eliminar o São Bernardo, né? Uma das grandes surpresas do futebol brasileiro lá no ABC Paulista. O Sport com essa linearidade, é um time sempre numa média positiva de rendimento e resultados. O Náutico nessa subida que vem de rendimento. Como é que você vê esse enredo de clássico no próximo sábado? Tem algum desgaste da parte do Náutico que você imagina? Você imagina que o Sport pode ser mais eficaz, criando as chances que criou naquele 2-2 nos aflitos? Como é que você imagina esse clássico? Tem tudo para ser muito bom sábado nos aflitos. Assim, eu acho que acima de tudo, são duas equipes que precisam de todas as formas. É um clássico, é um jogo muito importante, mas que as duas equipes possam entrar dentro de campo para jogar futebol, entendeu? Eu acho que é muito importante isso. As duas equipes tenham maturidade, inteligência para poder fazer um bom jogo. Como eu falei anteriormente, eu acho que foi um bom jogo. A equipe do Náutico é uma equipe qualificada, bem organizada. Acho que é importante para o futebol pernambucano que os times possam passar das primeiras fases da Copa do Brasil. Eu posso falar, gente, assim, eu sou esporte hoje e defendo essas cores com toda a minha vontade. Eu penso, eu acordo, eu vou dormir pensando no esporte, pensando naquilo que eu posso fazer de melhor. Pensando de uma maneira muito mais ampla, é muito importante para as equipes de Pernambuco retomarem o espaço que eram delas por direito, pela torcida que tem, pelo histórico que tem, entendeu? E a gente está aqui hoje lutando, né? O esporte acho que é a única equipe que tem condição hoje de poder voltar a uma Série A, e a gente tem a expectativa que os outros clubes pernambucanos possam buscar esses resultados. Vocês não têm ideia de como que é importante isso, cara. Eu sou de Minas Gerais ali, hoje Minas tem 3 na Série A, que não foi raro acontecer isso. E a gente poderia, pela tradição aqui do estado, tá, com 2 na Série A, ou pelo menos um, com 2 numa Série B, entendeu? Às vezes mais 2 clubes numa Série C. Eu acho que isso é a valorização do futebol dentro do estado. Então é o que a gente torce muito, né? Eu não torço para Náutico, para Santa Cruz, de maneira alguma, claro que não, mas pensando numa maneira muito geral, assim, é um estado que merece ter boas equipes, ter bons confrontos, e o que a gente espera para sábado é que a gente faça um grande jogo, possa ser um grande jogo. Quem for acompanhar lá em loco, quem for acompanhar pela transmissão, possa ver 2 equipes jogando futebol, jogando de forma ofensiva, tentando um resultado, cada um defendendo o seu espaço, com as suas características, mas que possa ser, acima de tudo, um outro grande jogo. Anderson, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria, antes da minha pergunta, caso você aceite, claro, fazer um pequeno teste rápido de memória. Queria que você citasse na ordem de quem foram os 5 gols hoje do Sport. Putz, vou ver se eu vou lembrar. Jorginho, Juba de falta, depois... A memória é péssima, cara. Facundo fez o 3º, depois o Wagner e por último o Juba.
Beleza, foi com a turma dando cola aqui, mas tudo bem. Não. Eu só precisava pensar um pouquinho assim. Agora a pergunta, Ederson. O Sport, a gente vem falando muito do ataque do Sport, voltou a ser hoje o melhor ataque entre os times das séries A e B, que o ABC tinha passado no início da noite, depois da goleada de 5-0. Mas eu queria que você falasse também da defesa. Não só nesses últimos 3 jogos, que não foi vazado, mas a defesa do Sport também vem tendo uma ótima atuação em 2023. Queria que você comentasse a importância disso também. Eu sempre acho que defesas bem consistentes levam um clube a grandes conquistas, campeonatos. Diferente um pouquinho do que as pessoas pensam, às vezes assim, nem sempre o melhor ataque é o campeão, mas as melhores defesas geralmente são. Então assim, a gente trabalha muito a consistência defensiva. E a gente não é só os zagueiros, o goleiro, os laterais, os volantes. A equipe como um todo, ela tem um processo defensivo que todo mundo tem responsabilidades quando a gente perde a posse de bola. Então o Wagner, que é o jogador mais adiantado da nossa equipe, ele trabalha muito defensivamente. A pressionar, para poder não deixar o adversário conquistar passes interiores, ali, passes por dentro. Então assim, a gente tem trabalhado muito essa questão, né? A gente só lamenta porque muitas vezes a gente não tem muito tempo de trabalhar, entendeu? Então nós vamos para um clássico e o Náutico vai da mesma forma, sem muito tempo para poder preparar especificamente para esse confronto, né? O nosso principal objetivo hoje para sábado é recuperar os atletas. Se eles não tiverem que pisar dentro de campo, infelizmente, é uma alternativa para que eles possam estar pelo menos minimamente recuperados para o confronto. É o que a gente sempre lamenta um pouquinho, mas assim, quando a gente tem a oportunidade de treinar, a gente sempre cobra muito a questão desse preenchimento de espaço, de ser um bloco só, da compactação. Nosso time não é um time que marca lá atrás, que fica fechado. Nosso time joga com uma linha alta também, joga pressionando o adversário. Então, eu acho que o aspecto defensivo também é uma coisa que a gente tem tido qualidade. E às vezes escapa um pouquinho, né, como o jogo do Ceará, que nós sofremos 3 gols, mas na grande maioria, ou do próprio Náutico, 2 gols, mas na grande maioria a gente tem filtrado bem, dado poucas oportunidades para os nossos adversários, e a gente espera que a gente possa prosseguir assim. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. O senhor acabou de falar que é exigente e quem estudou a sua carreira sabe, né, do seu grau de exigência. Proporcionalmente pelos campeonatos até então, o que foi exigido do esporte, qual a satisfação que o senhor tem hoje, vamos lá, de 0 a 10, se é que pode escalar, e se possível, complementando até a resposta que o senhor deu para o Juan, qual setor, né? Tudo é um todo, mas defesa, meio de campo, ataque, o que está mais ao encontro do que o senhor tem pedido? Cara, assim, de uma maneira geral, eu acho que todos os setores têm funcionado bem, assim. Talvez um pouquinho mais de jogo interior, que eu acho assim, que a gente pode melhorar um pouquinho, dar um pouquinho mais de velocidade no setor de meio campo, às vezes a gente cadencia um pouquinho mais do que eu acho que seria interessante, às vezes precisa e às vezes a gente pode acelerar um pouco mais, mas é um aspecto que a gente pode melhorar, assim. A primeira foi... Cara, assim, eu vou te falar a verdade, o maior prazer que eu tenho de vir aqui pro esporte, cara, ele talvez possa estar menos exposto, muito menos exposto do que o time tem executado, entendeu? O que mais me dá prazer na equipe é trabalhar com um grupo de jogadores que eu trabalho hoje, assim, que são jogadores, assim, pô... tem jogador ali que tem conquistas absurdas e tem uma humildade, tem uma integração dentro de todo o processo que é fundamental. Assim, eu tenho muito prazer de ir para o esporte hoje para poder dar um treino, entendeu? Então, assim, o astral é muito bom, os funcionários, a comissão técnica permanente, a direção. Assim, a gente está vivendo um momento muito bacana, mas o interior nosso, o dia a dia nosso, ele talvez nos traga mais satisfação ainda, assim, o nível de competitividade interna, dos treinamentos. Quem acompanha fica assim, pô, parece que foi jogo hoje. Né? O nível de entrega deles, os caras se entregam muito. Quem não está jogando, assim, sempre... Todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar, mas ao mesmo tempo tem um entendimento de quem está jogando e respeito por isso.
respeita as decisões da comissão técnica. Então, assim, o que me dá muito prazer hoje é o nosso dia a dia, entendeu? E tudo aquilo que a gente executa dentro de campo, e quando a gente pode transformar esse dia a dia em bons resultados e que o torcedor, né, se sinta representado dentro de campo. Eu falei isso lá talvez na minha apresentação, cara. O que a gente mais busca é representar o torcedor dentro de campo. Se o torcedor possa da arquibancada, ou da TV, ou das transmissões de rádio, se sinta representado. Pô, esse time aqui me representa. Os caras se dedicam, eles tentam, eles buscam. Nem sempre a gente vai conseguir vencer, mas se a gente conseguir colocar isso em prática, eu acho que a gente vai ganhar sempre o respeito do torcedor. Uma equipe que luta, que briga, que disputa, que tenta vencer o jogo a todo instante, que faz um gol e tenta o segundo, e faz o segundo e vai tentar o terceiro, que não fica ali administrando o resultado. Então essa é a coisa que a gente tenta trabalhar no dia a dia. Mas o dia a dia, para mim, é um momento muito especial. Assim, a integração, eu me sinto muito, muito feliz no meu dia a dia de trabalho. Eu acho que isso é o que mais vale a pena, cara, assim, na vida da gente, né? A gente ter prazer por aquilo que a gente faz e estar trabalhando num ambiente que possa ser extremamente feliz, né? Que possa agregar muitos valores à sua vida, né, como ser humano.